Olá, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês, participando desta palestra, aqui no Grupo Socorrista Maria de Betânia. Agradeço ao convite da Gisele e da Vilma. Estou sempre à disposição de vocês para outros eventos e palestras. Bom, hoje eu vou falar sobre comportamento, baseado no livro de Joana de Ângeles, Libertação do Sofrimento. Bem, o Espiritismo traz conhecimentos para nós preciosos a respeito da vida, tais como da imortalidade da alma. Nós temos consciência que somos imortais e precisamos aprender a nos comportar como tais, porque apesar do conhecimento da imortalidade, nos comportamos como corpos mortais que vai se acabar. As mortes, os falecimentos são muito doídos para todos nós por conta da falta de conscientização deste conhecimento que o Espiritismo traz de nossa imortalidade. O Espiritismo fala da comunicabilidade com os desencarnados. Nós não perdemos os parentes, amigos, nós os encontramos periodicamente na vida espiritual através do chamado sono e do sonho, onde nos desdobramos do corpo e encontramos os parentes, os amigos, os benfeitores, recebemos orientações, participamos de cursos. Olha a grandeza da vida. E nós ficamos aqui temerosos de que a vida se encerre somente nesta materialidade que vivemos. O Espiritismo fala da reencarnação. O que está implicado neste conhecimento é que estamos evoluindo. Se nós reencarnamos em cada nova existência, novos aprendizados, recapitulação de aprendizados já obtidos anteriormente, vai se fixando cada vez mais na personalidade. Então, o estado em que nos encontramos hoje é temporário, faz parte de um grau na escala da evolução. Não é? É passageiro, adquirimos conhecimentos, subimos para o degrau mais elevado, carregado de mais instrumentos para lidar com as grandezas da vida que vamos tomando contato. O Espiritismo fala da justiça divina, não é? Que se manifesta em nossas vidas, a lei de causa e efeito, por exemplo, no qual o indivíduo, quando tem consciência dos seus atos, ele se torna responsável pelas escolhas ou falta de escolhas que ele faz. E através dessa justiça divina é que é possível compreender as experiências que estamos vivenciando agora, os limites, as deformações, as doenças, as capacidades, as qualidades, as redes de amigos, de inimigos, tudo isso fazendo parte das nossas convivências com espíritos como nós em evolução. O Espiritismo propõe a moral do Cristo, a caridade e a humildade, como meios de crescimento, meios de equilíbrio pessoal. A caridade significa o indivíduo doar amor. A caridade é o amor em ação. A humildade, o indivíduo reconhecer a sua estatura evolutiva. Nós somos centelhas divinas, mas às vezes, por conta da convivência com a materialidade, com o poder, com o dinheiro, nós nos achamos especiais, melhores do que os outros, arrogantes, orgulhosos, achamos que temos direitos em detrimento dos outros. Então, a humildade que vai se adquirindo através das várias existências, nas experiências mais complexas, tanto de felicidade pelas experiências conquistadas, como de tormentos pelos erros praticados. Isso então vai temperando a personalidade. Lança à luz o Espiritismo contra a ignorância. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade propõe 2 ensinamentos: instruí-vos e amai-vos.
Instruí-vos, obtenha conhecimento, estude, leia, veja vídeos, filmes, converse sobre os conhecimentos, amplie a capacidade de compreensão da vida e aquilo que hoje nos atemoriza, parecendo sofrimentos infindáveis ou injustos, passam a ter significado através do conhecimento que vai clareando tudo o que acontece conosco. Então, o indivíduo tem que ter esse compromisso consigo mesmo de buscar a sua melhora pessoal. Não esquecendo que nós estamos numa grande escola, hospital também, para aprender, para melhorar. Não estamos aqui de férias somente para assistir televisão ou passear no parque no final de semana. Então, este conhecimento que o Espiritismo traz contribui para o entendimento da finalidade da existência. Olha, essa questão da finalidade da existência tem trazido muito sofrimento, porque veja bem, aí a gente tem que entrar em detalhes às vezes para entender. Quando o indivíduo passa por uma situação difícil, e o que acontece? Essa situação difícil pode gerar um ceticismo, uma incerteza, uma dúvida, porque o indivíduo se pega num dilema. Bom, eu tenho fé em Deus, eu sei que vai acontecer o melhor para mim. Enquanto ele está bem, ele sustenta esta ideia, esta crença. Quando ele está em sofrimento, ele coloca em dúvida a fé que ele tem ou da misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele está passando por situações difíceis, de sofrimento, de limites que ele não consegue, às vezes, sanar de imediato. Então parece que a vida não tem sentido. Que por mais que ele tenha fé, por mais que ele estude, ele não se vê livre de alguns sofrimentos, de alguns limites, de algumas dificuldades. Isso então provoca no indivíduo incertezas, dúvidas. Não tem sentido, não tem significado, não é possível. Né? Agora veja, são testes, são experiências que vai provar a compreensão dele a respeito da realidade da vida quando a situação aperta. Porque enquanto está tudo bem, é uma maravilha, é uma simpatia, está de bem de tudo, confia que o melhor vai acontecer. Na hora do difícil, aí sim ele vai colocar em prova estas conquistas de compreensão que ele já obteve e às vezes ainda estão muito falhas, estão muito imprecisas, precisa de mais experiência. Agora, para dar um esclarecimento do que é a finalidade existencial, num outro livro de Joana de Ângeles chamado Libertação do Sofrimento, ela diz o seguinte: a existência terrena tem por finalidade expressa, facultar o desenvolvimento interior do indivíduo. Olha só, a existência terrena tem essa finalidade. A finalidade existencial, desenvolver o interior do indivíduo, né? Propiciar-lhe novas possibilidades de evolução, abrindo-lhe horizontes não conhecidos que, ao serem identificados, impulsionam ao avanço. Olha, vamos destrinchar para que nós possamos assimilar, guardar mais a informação. A existência terrena tem por finalidade, a meta é esta: facultar o desenvolvimento interior. O que tem em nosso interior? Que desenvolvimento é esse que precisa ser feito? Bom, eu preciso ampliar a minha área do conhecimento, a área da criatividade, a área da afetividade, a área da sociabilidade, a área profissional, a área dos relacionamentos. Eu preciso desenvolver essas capacidades, essas qualidades interiores para evoluir, para crescer. Então, por exemplo,
Se você é pavio curto, como costuma se dizer, né, para quem vivencia isso, quando você é desafiado ou quando é confrontado, você pode explodir e brigar com a pessoa e colocar em risco a sua vida. Então, o que precisa ser desenvolvido? Precisa ser desenvolvido a tolerância, a capacidade de suportar a provocação, o desdém, sem se alterar, perdendo o equilíbrio. Percebe? Então, à medida que nós vamos desenvolvendo essas qualidades internas, nós vamos ficando mais gabaritados, mais capacitados para lidar com situações. Outro exemplo, se você não sabe lidar com uma criança, por causa da própria educação pessoal que você não teve direito na infância, etc., você pode trazer sofrimentos para ela com excesso de cobranças, com falta de compreensão. Então, o que você precisa fazer? Algum curso, alguma orientação de como educar crianças. À medida que você vai adquirindo novos conhecimentos, você vai entendendo aqueles comportamentos que antes pareciam difíceis de entender. Não é? Muito bem. Desenvolvendo o seu mundo interior, propicia-lhe novas possibilidades de evolução. Então, se eu tenho a minha mente aumentada em termos de compreensão, eu posso buscar outros caminhos de evolução. Por exemplo, eu sou uma pessoa egoísta que fico a maior parte do tempo entregue aos meus interesses pessoais. Eu fico na minha casa, procuro me divertir somente atendendo aos meus interesses. O meu mundo fica muito pequeno com essa postura egoísta, egocêntrica. Então, para eu me desenvolver mais, eu vou começar a me aproximar de pessoas, de uma instituição, fazer algum curso, aprender a ser altruísta, né? Então, isso faz com que eu adquira novos recursos e cresço com isso e melhoro com essa situação. Porque eu tenho mais instrumentos para lidar com outras coisas além do meu egoísmo. Então, daqui a pouco eu já estou sendo uma pessoa simpática, sou convidado para participar de determinados grupos que as pessoas se interessam por mim. Então, eu desenvolvi habilidades para estar naquela situação. Então, propicia-lhe novas possibilidades de evolução, abrindo-lhe horizontes não conhecidos. Antes, eu pensava que o meu mundo era somente o sofá da minha casa e a televisão. Agora eu sei que no mundo tem outras coisas. Tem pessoas trabalhando em prol de sofredores, tem outros tantos trabalhando em instituições, socorrendo ou dando cursos para melhorar a vida de pessoas que não têm acesso ao conhecimento, etc, etc. Né? Muito bem. Então, abrindo-lhe horizontes não conhecidos que, ao serem identificados, impulsionam ao avanço. Veja, nós precisamos desenvolver várias facetas de nossa personalidade. Não é só a capacidade profissional, a capacidade afetiva, são várias capacidades de relacionamentos interpessoais, cultura, etc. Muito bem, vamos avançar um pouco. A gente pode imaginar, por exemplo, a capacidade que Jesus tem de compreender as pessoas. Joana de Ângeles fala que ele entra no interior da pessoa e compreende totalmente aquela personalidade. Nós, quando temos contato um com os outros, nós percebemos alguma coisa do outro. Essa pessoa é um pouco risonha, séria, quieta, expansiva. A gente pega um pequeno detalhe da personalidade. Jesus tinha essa capacidade de fazer uma leitura
da totalidade dessa personalidade através das várias existências. De onde vem essa capacidade? De muitas experiências, muitas vivências em vários mundos. Muito bem. Então, tudo isso mostra a importância da vida, né? Que a vida vai proporcionando crescimento para o indivíduo. O Espiritismo também propicia a responsabilidade consciente. O Espiritismo traz esse conhecimento, a responsabilidade consciente. Por quê? Porque, veja bem, nós vamos aprender que a lei de causa e efeito, que é o chamado karma, funciona em nossas vidas a partir do momento que nós temos responsabilidade e consciência. Então, se eu faço coisas que prejudicam os outros ou a sociedade, isto vai refletir na minha vida, no meu entorno, né? Então, a responsabilidade consciente é saber disso. Espera aí. Aquilo que eu estou fazendo conscientemente, se eu prejudico uma pessoa, uma instituição, uma cultura, etc., isso vai voltar para mim. Vai me prejudicar, vai aparecer em forma de limites, em formas, como a gente conhece, de provas e expiações, né? Na qual a prova são como que testes para averiguar o aprendizado do indivíduo, né? São experiências que vão burilar, que vão melhorar a personalidade, às vezes passar por privação afetiva, financeira, pode ser um aprendizado difícil para a pessoa, mas que aprende a valorizar essas questões. A expiação seria o sofrimento que o indivíduo causou para si mesma dos erros cometidos no passado ou no presente. Muito bem, então essa responsabilidade consciente é em torno do comportamento. Nós vamos ficar atentos na forma de agir. Nós não podemos mais nos entregar à ignorância de achar que nós não refletimos no nosso meio social, que nós não interagimos. Interagimos. Jesus falou, pelo pensamento o homem comete o adultério. O pensamento é informação. Os nossos pensamentos são carregados de imagens, emoções, ideias. Então, quando eu penso mal de alguém, eu estou fazendo mal. Quando eu penso bem, estou fazendo bem, né? Então, nós vamos aprendendo novas formas de agir. Opa, espera aí. Eu tenho que prestar atenção. Eu posso estar quieto no meu canto lá, calado, mas eu estou interagindo. Eu estou induzindo pessoas a fazerem coisas pelos meus desejos. É claro que o indivíduo tem a liberdade de fazer ou não, mas eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Muito bem. No livro A Gênese, de Allan Kardec, ele vai dizer o seguinte: pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, de onde vai e por que está na Terra. Este conhecimento é precioso. A filosofia há muito tempo faz essas indagações de onde viemos, para onde vamos, etc, etc. O Espiritismo traz o conhecimento através da mediunidade, da psicografia, psicofonia, através do desdobramento, saímos fora do corpo, tomamos contato com a espiritualidade, com as cidades espirituais, amigos, etc. Então, este conhecimento faz a vida ser mais significativa. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Não estamos casualmente, não fomos jogados no mundo e agora se vira. Não, faz parte de um plano de evolução. Então, olha só. Sabemos de onde viemos, de cidades espirituais, da vida espiritual que é a nossa verdadeira casa. Para onde vai, né? Nós estamos reencarnados, vamos desencarnar e voltar para a espiritualidade. Por que está na Terra? Sabemos disso. Por que nós estamos aqui? Para evoluir, para reparar erros praticados no passado, imaturidades, etc., para desenvolver qualidades,
para aperfeiçoar habilidades já desenvolvidas, etc. E ele ainda continua, Allan Kardec. Sabe que a alma progride incessantemente? Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos incessantemente progredindo. Por mais que você possa se olhar e falar, puxa vida, mas hoje eu estou igual a uma semana atrás ou a um ano atrás. Alguma coisa aconteceu dentro de você, do seu universo, trazendo mudanças, progressos. Aí também entra a capacidade de se auto-observar, para perceber as mudanças. Muito bem. Então, progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas. Você imagina, nas encarnações que nós vamos tendo, nós vamos aprendendo várias coisas. Quantos séculos nós levamos para desenvolver a nossa capacidade de nos relacionarmos com as pessoas? Quantos séculos uma mulher desempenhou o papel de mãe para ser uma mãe extraordinária que consegue cuidar das pessoas mais difíceis, doando muito amor? Quantos séculos ela levou para fazer isso? Quantos séculos leva um engenheiro, um administrador, para administrar uma grande empresa, para desenvolver uma grande máquina? Quantos séculos ele vem trabalhando na obtenção de conhecimentos para ter domínio sobre aquilo que ele faz? E nós estamos fazendo isso, desenvolvendo capacidades. Quando você enfrenta a pessoa difícil na sua casa, ela está te ajudando a desenvolver a tolerância, a compreensão, a empatia e vice-versa. Depois, seguindo mais adiante, Joana de Ângeles fala: como alterar a conduta para melhor? Como alterar a conduta para melhor? O que você imagina? Fazendo curso, treinando habilidades, fazendo terapia, fazendo yoga? O que você faz? O que você precisa para melhorar o conhecimento? E Joana de Ângeles diz: como alterar a conduta para melhor? Indaga ela. Lapidando o caráter. Melhorar, ser adulto, ser honesto. Então, por exemplo, eu percebo que eu não sou muito simpático com as pessoas. Elas não ficam muito tempo perto de mim. Eu preciso desenvolver a simpatia. Eu vou treinar a simpatia. Se eu sou mau caráter, eu tento ter vantagens sobre os outros, e eu sei disso, eu vou trabalhar. Eu vou ser uma pessoa correta. Eu vou procurar ajudar. Então, eu vou treinando, exercitando estas capacidades. E ela fala mais. Lapidar o caráter, corrigir os sentimentos. Então, se eu sou uma pessoa pessimista, que só vê o lado negativo das coisas, eu preciso corrigir o sentimento. Eu sou uma pessoa irritadiça, qualquer coisa eu brigo com as pessoas. Preciso corrigir. Eu me sinto provocado, tenho aquela reação de agredir, de ser ríspido, eu me seguro. Quando eu me seguro, eu estou me auto-educando. Eu não estou me reprimindo. Eu estou auto-educando. Eu estou educando as minhas emoções. Eu ia explodir e segurei a emoção. Eu tenho essa capacidade de educar os meus sentimentos e as minhas ideias. Todos nós temos e precisamos desenvolver cada vez mais. Precisamos orientar as emoções para torná-las saudáveis. Eu sou irritadiço? Eu vou corrigir a minha irritação. E vou desenvolver a empatia, me colocar no lugar do outro. O que eu faria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Eu brigaria? Ficaria furioso? O que eu faria? Então, eu saio de mim mesmo e vou aprender a entender o outro. Isso está fazendo eu crescer. E Joana de Ângeles fala:
É inadequado a preservação dos hábitos enfermiços. É inadequado. Se você come algo que te faz mal, é inadequado. Você está colocando a sua vida em risco. Se você fuma, se você bebe e sabe que isso traz prejuízo orgânico, que reflete nas emoções, nas ideias, precisa ser corrigido. Se você tem o hábito de ver o lado ruim das coisas, o hábito de falar mal dos outros, se corrija. Cada vez que eu vejo a pessoa e vou falar mal, eu vou lembrar, não vou falar mal. Eu tenho a vontade de falar mal porque eu já me habituei a fazer isso, mas eu não vou falar. À medida que eu vou me contendo, eu vou mudando aquele hábito que me levava a falar mal. E agora eu vou criar o hábito de ver o melhor da pessoa. Eu vou ver o modo como ela sorri, o modo como ela cumprimenta, o modo como ela fala. Eu vou ver o que tem de bom naquela personalidade. Então, eu mudei o meu hábito. André Luiz faz uma colocação muito bacana para as nossas reflexões. Diz ele, no livro Opinião Espírita. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. É um dever. É um dever. Por quê? Porque eu tenho consciência que eu estou aqui para evoluir. Eu não posso dizer, não, mas eu não vou me preocupar com isso agora, eu tenho tantas outras coisas para fazer. O prioritário a fazer é a questão espiritual, o que eu estou fazendo aqui. Eu sou um espírito e estou encarnado para progredir. Não quer dizer que eu vou desdenhar as coisas, não, eu vou cuidar daquelas coisas que eu tenho compromisso. Mas o prioritário é eu ter equilíbrio espiritual até para saber priorizar o que é mais importante e o que é menos importante. Então, diz ele, útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Temos que fazer essa verificação da condição íntima. Eu estou frequentando o centro, estou estudando, eu ainda sou mal-humorado? Eu sou ranzinza, eu me queixo de tudo, eu falo mal das coisas, dos professores. Eu preciso observar isso e começar a trabalhar, porque vira um hábito. E é um hábito nocivo que vai facilitar a obsessão espiritual. O obsessor ou o malfeitor vai aproveitar as minhas ideias malsãs e vai jogar ideias perniciosas na minha cabeça. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Você pega 3 anos, observa como foi de lá para cá. Não houve nenhum progresso, tem alguma coisa errada. Imagina o seguinte, para ilustrar. Você entra na faculdade e vai fazer 5 anos de faculdade. Quando você chega no 5º ano, você está com os conhecimentos iguais ao que você tinha no 1º ano. Não adquiriu nenhum conhecimento novo. Não tem alguma coisa errada? É claro que sim. Você não aprendeu, não assimilou as novas ideias, então não teve serventia. Agora, imagina na reencarnação. Passam-se 3 anos, o indivíduo hoje está igual a 3 anos atrás, ele não aprendeu nada. Passou por tantas experiências, teve tantas oportunidades, tantas pessoas perto dela servindo de incentivo, e ela não aprendeu nada. Tem alguma coisa errada. Depois, diz Joana de Ângeles, com exercício contínuo da renovação, que devemos submeter a mente e o sentimento, o adepto do espiritismo modifica os hábitos doentios, como esses que eu estava falando, né? Então, olha só, com exercício contínuo. Não vai ser através da leitura de uma mensagem, de um livro, de um curso, que vai haver essa mudança. Precisa haver esse empenho constante. É claro que você pode ler uma mensagem, escutar uma pessoa falar alguma coisa que te dá um insight, que mobiliza, que
mobiliza para mudar a sua vida. Mas para que essa mudança seja incorporada, tem que treinar, exercitar, muitas vezes. Por exemplo, quanto tempo você leva para ser um bom advogado ou um bom médico? O advogado, 5 anos de graduação, fora as especializações, mestrados, para se tornar bom naquilo que ele faz. O médico, mais tempo na graduação, na residência. Quantas repetições ele fez de determinados procedimentos para incorporar aquele conhecimento? Então, com exercício contínuo de renovação, que devemos submeter a mente e o sentimento. A mente, o que eu penso, o modo de pensar, o sentimento, o que eu sinto. O adepto do espiritismo modifica os hábitos doentios, como eu falei antes, falar mal dos outros, se omitir, fazer coisas erradas, trabalha as tendências negativas, a tendência a fazer corpo mole, a tendência a arrumar encrenca, a tendência a se valer de recursos que não são seus, etc, etc. Canalizando esses esforços para um novo comportamento, para aquilo que eu quero adquirir. A função do pensamento espírita é trabalhar pela felicidade íntima. Por quê? Nós falamos no começo da responsabilidade consciente. Quando eu vou me tornando consciente dos meus comportamentos, vou deixando de fazer coisas erradas e fazendo coisas certas, eu vou guardando recursos, conhecimentos novos, eu vou harmonizando a minha mente, as minhas memórias, eu vou ter lembranças sadias, conhecimentos novos, tudo isso vai possibilitando ter uma vida melhor. Como diz aqui, o indivíduo vai se sentir mais feliz. Lembrando que Allan Kardec, no livro O Céu e Inferno, quando ele fala da felicidade, ele diz que a felicidade vem da evolução do espírito. Porque à medida que o indivíduo evolui, desenvolve mais capacidades, resolve os tormentos íntimos, ele se torna mais harmonioso e aí ele vai sentir a felicidade. Então, olha só. Então, a proposta do pensamento espírita é trabalhar pela felicidade íntima, que se conscientiza do novo estágio evolutivo. Ter consciência desse estágio evolutivo em que nos encontramos e estes conhecimentos nos situa, não é? Como seres em evolução que já adquiriu determinados conhecimentos e estamos melhorando incessantemente. A incorporação dos ensinamentos doutrinários à vida torna o candidato mais dócil, menos prepotente. Até então, até o momento que nos encontramos, invariavelmente nós incorporamos os conhecimentos da sociedade materialista, do planeta de expiação e prova, que tem as suas restrições, mas tem as suas coisas boas também. Mas isto que incorporamos muitas vezes vai pautar a nossa vida. Então, olha só, a incorporação dos ensinamentos doutrinários, que são diretrizes elevadas, diretrizes acertadas, a incorporação à vida torna o candidato mais dócil, menos prepotente, mais dócil, se relaciona bem com as pessoas, aceita as ocorrências da vida sem tanta exasperação, sem tantas brigas, menos prepotente de se achar o melhor de todos, porque tem um conhecimento de uma especialidade que o outro não tem, ou porque tem o poder. Enfim, com essa incorporação dos conhecimentos do Espiritismo, o indivíduo cai numa realidade mais ampla e sai desses interesses, caprichos rasteiros, que parece que ele é muito importante e não passa de apegos a coisas temporárias, artificiais. Tem a sua importância enquanto estamos na sociedade, mas são só instrumentos de evolução.
A vida não se resume a isto, aos pertences humanos. Bom, para terminar, eu trago aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, a descrição do homem de bem, para que sirva de modelo para todos nós aprendermos a como nos comportar, com base naquilo que a espiritualidade superior nos apresenta. Então é dito: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se não fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então você veja que o homem de bem é uma pessoa preocupada ou interessada, solidária, fraterna com o outro. Ele pergunta se ele deixou escapar alguma oportunidade de servir ao próximo. Ele questiona se ele se relaciona bem com a vida, se ele está ligado nos ensinamentos de Jesus, como que está a sua fé. Então é uma preocupação transcendente. O indivíduo está engajado nas questões sociais, trabalha para atingir os seus objetivos, mas ele não esquece que ele é um espírito imortal, reencarnado para evoluir. E a sua vida espiritual é muito importante porque é eterna e a sua vida terrena é passageira. Muito obrigado à paciência de vocês, espero que possa a palestra ter sido útil para a reflexão de todos, que possamos sair hoje desse encontro espiritual enriquecidos de valores espirituais, sintonizados com o bem, para melhor aplicarmos em nossas vidas os ensinamentos que recebemos. Um abraço a todos.